Que maravilha! Não há lugar mais alto, não há lugar tão grande do que estar aos pés do nosso Deus. Mais uma vez, Shabbat Shalom a todos. Vamos entoar este cântico antes de entrar no assunto da mente de Cristo em nós. Seja esta a nossa oração. Tenho um desejo sem igual. Tenho um desejo sem igual. Quero ser como Cristo. Quero ser como Cristo. Este é meu grande ideal. Este é meu grande ideal. Quero ser como Cristo. Mestre, Senhor, Ele há de ser que o mundo inteiro ouça ver Sua presença em meu viver. Quero ser como Cristo. Vida perfeita sem igual. Quero ser como Cristo. Este é o meu grande ideal. Vida perfeita sem igual. Quero ser como Cristo. Este é o meu grande ideal. Quero ser como Cristo. Em seu poder desejo andar, no seu amor testemunhar. Eis meu sincero anselar. Quero ser como Cristo. Esta é a nossa oração. Purifica o templo. Quero
Santo, projeta a tua luz no mais profundo do nosso ser. Acelera o processo de transformação das nossas vidas na verdadeira imagem do Senhor Jesus. Como precisamos de Ti. Intervém. Daremos a Ti toda a glória no precioso nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Retomando nosso grande desafio, a mente de Cristo. Repitamos 1 Coríntios 12, 16. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. No início deste estudo, queremos lembrar alguns princípios, já aqui estabelecidos à guisa de introdução. Leia-os, por favor. São princípios que devemos lembrar, são fundamentos dos quais não podemos nos apartar. Temos que ter isso em consideração enquanto trabalhamos a mente de Cristo em nós. Primeiro, a mente de Cristo em nós é um direito de redenção. Segundo, nosso espírito é recriado pelo Espírito de Deus. E isto é um milagre. E é instantâneo, é uma obra instantânea. Terceiro, nossa alma é restaurada pela palavra de Deus. Isto é um processo para toda a vida. Quarto, a nossa carne é disciplinada por nós. Isto é um processo para toda a vida. Fizemos 3 declarações aqui, uma delas dissemos que é um milagre instantâneo, mas 2 é um processo. Prossigamos. Quinto, o processo de renovação da mente é imprescindível para moldar-se à mente de Cristo. Princípio da renovação. Sexto, a estratégia de mudança passa por uma boa combinação da palavra de Deus e do Espírito Santo. Os dois caminham sempre juntos. Oitavo, nós armazenamos a palavra de Deus e o Espírito Santo a usa em nossa transformação. Então os dois têm que caminhar juntos. Compete a mim armazenar o material e o Espírito Santo efetuar a transformação. Nono, o objetivo da revelação é que ela seja traduzida em ação. Sejamos transformados e manifestemos a mente de Cristo. O que é a revelação? Falamos que é preciso não apenas receber na mente a instrução que estamos dando. Ela tem que descer ao nosso espírito como um rema, uma experiência, uma convicção, porque enquanto isso não ocorrer, não haverá transformação. Então, o que é a revelação? Leia. É a transferência do conhecimento do nosso espírito para a nossa mente. Transferência. O conhecimento reside no Espírito Santo. O Espírito Santo é o autor da revelação. Foi ele quem inspirou as Sagradas Escrituras. É ele quem projeta a luz para que possamos compreender as Escrituras. É ele quem administra a obra da redenção em nós. É ele quem torna Jesus real em nossa experiência. É ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele quem opera em nós a recriação. Mas, no ato da recriação do nosso espírito, que Jesus chama em João 3, novo nascimento, o espírito passou a ser residente. Então, o conhecimento que nele reside, a mente de Cristo, que é expressa através dele mesmo,
é transferida, é comunicada ao nosso espírito humano, recriado. Pode vir em forma de impressão, convicção, enquanto lemos as Escrituras. Mas para que eu haja de acordo com essa luz, ela tem que chegar à minha mente, porque é a minha vontade que vai determinar mudança ou não. Mas para que eu determine, para que eu tome uma decisão, eu preciso ter o conhecimento, a minha mente precisa estar informada. Então, por isso, definimos revelação como a transferência do conhecimento do Espírito Santo para o nosso espírito humano recriado, que por sua vez transfere para a nossa mente. Fizemos uma pergunta na aula passada: o que impede o fluir da mente do Espírito em nós? E respondemos dizendo que são os fundamentos errados na nossa mente. Citamos vários dos fundamentos errados e vamos repeti-los agora. Não vamos comentá-los. Você pode, se você não ouviu a aula, você volta lá no YouTube, procura da semana passada, e então você se expõe ao que vamos apresentar agora, que foram os itens mencionados. Leia comigo. Primeiro, motivação falsa. Estamos mais buscando coisas do que a Deus. Segundo, conformidade com o mundo. Terceiro, confusão. Quarto, fracasso, desfalecimento e queda. Tagarelice e instabilidade da mente. E em sétimo lugar, má direção dos pensamentos. Foi isso que nós vimos. Que o que impede o fluir da mente de Cristo, que é residente em nós, na pessoa do Espírito Santo, porque não é que a minha mente se transformou, eu tenho a minha mente, ela é diferente da mente de Deus, da mente de Cristo, da mente do Espírito. O que eu preciso é alinhar, ajustar e ter a forma de pensar de Cristo, que é a forma de pensar do Espírito. Pensar secularmente e pensar de maneira cristã. Fizemos uma declaração que a cultura na qual vivemos tem um mindset, tem uma mentalidade mundana. Paulo diz que o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Sua mente está entenebrecida para não compreender as coisas de Deus. E então vivemos numa cultura na qual a nossa mente é forjada para pensar, para ter um mindset, para ter uma mentalidade de acordo com a cultura deste mundo. Pensar secularmente. Agora, versus maneira de pensar cristã. Como é que eu vou discernir qual é a maneira secular e cristã? Ok. Nós vamos tomar emprestado aqui uma definição de Harry. Ele escreveu um livro sobre o assunto e ele diz o seguinte: pensar secularmente é pensar dentro de um quadro de referência delimitado pelos limites de nossa vida na Terra. É manter os cálculos enraizados em critérios deste mundo. Esse é o pensar secularmente, diz Harry Blamires. Pensar de maneira cristã, em contrapartida, é aceitar todas as coisas com a mente relacionadas, direta ou indiretamente, ao destino eterno. Diga, destino eterno do homem como filho redimido e como escolhido de Deus. Qual é o nosso problema para desenvolver uma mentalidade cristã? Aqui está. Nós mandamos os nossos filhos, os nossos alunos para as escolas. Às vezes com 3 anos de idade, 4, fundamental, médio, superior. E o que eles aprendem? Eles são ensinados a pensar de que forma? Secularmente. E o que é que depois nós queremos?
que a célula, o grupo de jovens e a família se oponham a isso o suficiente para capacitá-los a pensar de maneira cristã. Impossível. Estamos, eu sei, diante de uma tarefa, de um desafio imenso. Remover essa cultura pagã. Porque se nós vamos para a escola tão pequenos, e somos expostos longas horas por dia, longos anos nos bancos das escolas, e vamos uma vez por semana à igreja, para reunião, uma reunião da célula, é preciso um Senhor trabalho para desmantelar a forma de raciocínio, a estrutura de raciocínio que nós desenvolvemos. Mas, o que a mente cristã não é? Dr. Darby escreveu um artigo, e ele listou algumas coisas que achamos interessante e que vamos usar. O que a mente cristã não é? Primeiro, leia, não está apenas pensando pelos cristãos ou apenas pensando nas coisas cristãs. Eu vou ler de passagem, fazer esse comentário do que este autor nos diz o que não é. Segundo, não está apenas categorizando todas as coisas como certas ou erradas. Terceiro, não está apenas empregando uma linha cristã de clichês. Quarto, não está apenas apoiando causas e questões cristãs. Quinto, não é apenas memorizar as Escrituras, ou ter um tempo de silêncio, ou afirmar as doutrinas cristãs e um sistema correto de teologia. Não é de nada disso, concordo, que estamos falando. Na realidade, o que a mente cristã é? E é aqui onde queremos refletir um pouco. Primeiro, leia. A mente cristã é uma maneira de pensar. Atente para o que colocamos em amarelo. É uma maneira de pensar sobre as questões e áreas da vida com base. Meu pensamento tem um fundamento, tem uma base nas suposições e ensinos fundamentais das Escrituras. Então, primeira forma que eu tenho que entender, o que é pensar cristamente? É um modo de raciocinar, de refletir com uma base em ensinos fundamentais extraídos das Escrituras. Em segundo lugar, leia, a mente cristã é uma maneira de viver. Olha aqui de novo, maneira, primeiro foi de pensar, agora é de ver. É uma maneira de ver o mundo e a vida dentro dele de um ponto de vista distinamente teísta, isto é, Deus. Theo vem de Deus. Ver o mundo, ver a vida neste mundo, de um ponto de vista divino, de um ponto de vista bíblico. Em terceiro lugar, leia, a mente cristã é uma condição espiritual. Condição espiritual e também intelectual. É uma condição intelectual, também uma condição da mente e uma condição do coração, por meio da qual a totalidade das coisas é vista e interpretada, leia por favor, através da grade dos temas bíblicos, da criação, da queda e da redenção. Certo? Então, uma condição espiritual e intelectual da mente e do coração. Eu vejo todas as coisas, interpreto todas as coisas através desta grade. Os grandes temas. Deus me criou, o homem caiu, mas em Cristo ele veio para me redimir. Em quarto lugar, leia, a mente cristã está fundamentada na verdade objetiva
enraizada em Deus e revelada na criação do homem, na humanidade, em Cristo que veio nos redimir e, em última instância, tudo isto revelado neste livro, as Sagradas Escrituras, às quais temos acesso. Em quinto lugar, a mente cristã é holística. Quando falamos o termo holístico, falamos de totalidade, de inteireza. É uma mente holística, ela tem uma visão de tudo, não é dualista, não é aquele que fica dividindo tudo entre o profano e o sagrado. O Espírito é santo, como os gnósticos, o Espírito, ok, é bom, a carne é má. Não, nós temos uma visão holística, por natureza, abordando a totalidade da vida. Totalidade, diga totalidade. E não apenas alguma esfera religiosa estreita. Há uma mente cristã, sim, há uma mente cristã sobre arte, sobre política, sobre jornalismo, sobre agricultura, ciências sociais, meio ambiente, casa, encanamento, dinheiro, roupas, comida, bolsa de estudos, impostos, voto, cultura. Mencione tudo que faz parte da vida, faz parte da nossa mentalidade. Nós vemos todas as coisas pertinentes ao homem como uma totalidade. Deus está interessado em tudo quanto faz parte da vida humana, absolutamente tudo. Em sexto lugar, a mente cristã, leia, honra a criação e sua redenção cósmica em Cristo, e é caracterizada por um elenco sacramental que considera as coisas comuns da vida cotidiana como espiritualmente significativas, ao invés de tentar viver de uma forma super espiritual, podia colocar aqui entre aspas, anticriacional, ou não no plano da criação, divorciado do mundo muito bom de Deus. E, para ficar no número da perfeição, em sétimo lugar, leia por favor, a mente cristã não é apenas para intelectuais, mas é para todos os crentes sérios e atenciosos, que desejam amar a Deus com suas mentes. Aí em Mateus 22, 37, amar a Deus com a mente, sim, queridos. Amarás a Yahvé, teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu pensamento. Que buscam a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 16, como vimos ali no início. E que desejam crescer na medida da estatura que pertence à plenitude dele. Efésios 4, 13, que nos fala que Deus estabeleceu os vários ministérios da igreja para levar cada membro do corpo de Cristo a alcançar a estatura do varão perfeito. Em outras palavras, ser como Jesus. Amém? Olhemos agora, já que vimos 7 itens sobre fundamentos errados, olhemos agora para fundamentos próprios, fundamentos corretos. Não são os únicos. Temos outros listados ainda, mas que não incluímos aqui. Apenas o suficiente para que entendamos que precisamos trabalhar a nossa mente num processo ininterrupto. Primeiro, um fundamento próprio é que é uma mente honesta. A mente cristã deve ser uma mente honesta, íntegra. Estamos falando de inteiro, de integridade. Lemos um texto muito interessante, em segundo de Crônicas, faltou 2 aí, 28, 9. Tu, meu amado filho Salomão, diz Davi, reconhece o Deus de teu pai, serve-o de coração íntegro, de coração honesto, de coração inteiro, e com toda a disposição da tua alma, porque Yahvé, o Senhor, examina profundamente todos os corações, e conhece as mais íntimas intenções da mente. Se o buscares, tu sempre o encontrarás, mas se o desprezares, ele te rejeitará eternamente. Deus vê o nosso coração.
primeira coisa a destacar, portanto, aqui, queridos, de fundamento próprio, é termos uma mente, um coração perfeito, honesto, íntegro. Coração é sinônimo de espírito. O que é o coração? Meu espírito, se eu fui recriado, o meu coração é perfeito para com Deus, é um novo coração. Mas não estamos falando da mente, estamos falando de um espírito recriado pelo Espírito de Deus. A mente, esta tem que ser trabalhada, esta tem que ser renovada. O mesmo texto, colocamos aqui, traduzimos da versão amplificada da Bíblia, muito interessante. E tu, meu filho, Salomão, conhece. O primeiro verbo que ele coloca aqui é conhece. Eu não posso ter a mente de Cristo se eu não o conhecer. Conhece o Deus de teu pai, tem um conhecimento pessoal dele. Conhece-o, compreende-o, aprecia-o, presta atenção, preza-o. Leia, por favor. Serve-o com um coração irrepreensível e uma mente solícita. Pois o Senhor esquadrinha todos os corações e mentes e entende todas as divagações do pensamento. Conclui: se o buscares, inquirindo sobre ele, requerendo-o como tua primeira e vital necessidade, tu o encontrarás. Mas se o abandonares, ele te rejeitará para sempre. O que é que podemos ver aqui sobre este primeiro fundamento correto, próprio da mente? Neste texto, que o problema não está no coração ou no nosso espírito que é recriado, o problema está na nossa carne, está na nossa mente. Uma mente não renovada não deixa o espírito se manifestar. Temos um novo coração, é verdade, mas é preciso transformar a mente para que ela possa se ajustar a esse novo coração. Cada um de nós aqui pode servir a Deus com um coração perfeito, com honestidade. Veja só, primeiro, leia, é preciso ter o espírito recriado. Primeira coisa, não há como ter a mente de Cristo sem passar primeiro pela experiência do novo nascimento. Conhece o Deus do teu pai. Primeira coisa que está dizendo o versículo, conhece. Eu preciso conhecer a Deus. E esse conhecer a Deus aqui não é uma informação sobre doutrina, é uma experiência de um encontro pessoal com Cristo, que gera em mim o novo nascimento, a nova criação. E é isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. Leiamos. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Deus nos deu um novo coração, e nesse coração habita o Espírito de Deus. Segunda coisa a considerar no versículo é que servir a Deus com um coração íntegro e mente solícita. O que quer dizer essa palavra solícito? Na etimologia, a origem da palavra solícito deriva do latim solicitus a significa coloca muito cuidado em alguma coisa. A mente honesta é aquela que coloca com cuidado a mente em alguma coisa. E nós já sabemos em que, nós temos Filipenses 4:8, em que vamos colocar a nossa mente com muito cuidado. Servir a Deus com um coração íntegro e mente solícita significa mente honesta. Solícito quer dizer cuidadoso, diligente, zeloso, atencioso, prestativo, dedicado. É assim que eu preciso desenvolver a minha mente. Servir a Deus com esse tipo de mente, que é cuidadosa, que é diligente, que é zelosa, que é atenciosa, que é prestativa, que é dedicada. Em contrapartida, para fazer uma comparação, o que é a mente desonesta? Solícito é o contrário de quê? É o contrário de desatencioso, indiferente, omisso,
desleixado, desatento, vagaroso, negligente, lento e displicente. Então, olhemos hoje para a minha mente. Sou desatencioso no que penso? Não presto atenção no que estou pensando? Sou indiferente? Os pensamentos vêm e vão. Os pensamentos que as pessoas lançam sobre mim, eu não os peneiro. Sou omisso. Às vezes fico calado quando coisas contrárias a Deus são proferidas na minha frente. Sou desleixado, desatento, vagaroso, negligente. Tudo isso é o contrário de uma mente solícita. E em terceiro lugar, a mente honesta é aquela que diz o que pensa e pensa o que diz. É aquela que harmoniza os pensamentos com a confissão dos lábios. Quantas vezes alguém diz, não era isso que eu queria dizer. No entanto, o coração fala, ou a boca fala, né? Não é o coração que fala. A boca fala do que o coração está cheio. Aquilo que está ocupando a nossa mente pode, às vezes, sem que queiramos, ser verbalizado. Mas uma mente honesta fala o que pensa e pensa o que fala. As imagens da mente estão de conformidade com as palavras da boca. É isso que significa. E em quarto lugar, a mente honesta é aquela cujos pensamentos passam pela peneira de Filipenses 4:8, que passamos longas semanas estudando. Na realidade, cada uma, o que é verdadeiro, que é honesto, justo, puro, amável, de boa fama, virtude e louvor, debruçamos-nos sobre cada um deles, uma por semana. Você tem o controle da sua mente, como você tem o controle de qualquer órgão do seu corpo. Então rejeite os pensamentos negativos, cante louvores, adore a Deus, não fale, não pense mal das pessoas. Muitas vezes nós gastamos a maior parte do nosso tempo em nossa mente cheia de quê? Das pessoas, pensando mal delas, ou do mundo. Mas temos que ter uma mente inteira, uma mente honesta. Segundo fundamento próprio, uma mente aberta ao ensino. Uma mente aberta ao ensino. Temos um exemplo muito interessante em Atos, quando Paulo chega em certos lugares, ele é rejeitado, mas ele chega a Bereia, e o texto diz assim, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras, todos os dias, para ver se as coisas que Paulo estava ensinando, eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. O que é isso? Nobres. Uma mente ensinável. Paulo chega em Tessalônica, eles rejeitam, não querem nem ouvir, mas os de Bereia, vamos examinar. É uma mente aberta ao ensino. Quais as chaves para uma mente ensinável? 3 chavezinhas aqui, todas elas estão no fruto do Espírito. Quais são? Primeiro, mansidão. Segundo, humildade. E terceiro, benignidade. O que significa isso? Olhemos para cada uma das 3. Mansidão, leia. É a atitude para com Deus, a disposição de ser ensinado por Ele, dirigido pelo Espírito. Eu estou aberto a aprender de Deus. Quando eu ouço alguma coisa contrária àquilo que eu penso que está certo, eu não vou de pronto rejeitando, eu vou examinar. Como fizeram os bereanos. Então, queridos, a mansidão é essa disposição que temos em relação a Deus. Tem disposição para aprender. É ensinável. Há pessoas que pensam que sabem tudo, se acham corretas, pensam que têm tudo de Deus e não se abrem ao ensino.
Se você acha que já tem tudo, se você acha que já aprendeu tudo, se você acha que está correto em tudo, não há o que Deus possa fazer na sua vida. Não há como você passar por uma transformação. Você nunca chegará à estatura de Cristo. Nunca expressará seu modo de pensar. Tem um espírito e uma mente nobre. Não possui uma mente carnal. Mente carnal é a que é fechada ao ensino e ao Espírito. É uma mente governada pelo raciocínio e não pela revelação do Espírito Santo. Se na nossa vida cristã, eu digo, já sei tudo. Paciência, Deus não tem nada mais para nos ensinar ou para fazer em nossa vida. Nunca entraremos no mover de Deus. Nunca teremos uma comunhão profunda com Deus. Mas o que é humildade? A segunda chave é a humildade da mente ensinável. É a minha atitude para com quem? Comigo. É uma estimação correta que faço de mim mesmo. Quem sou eu? Quem sou eu? Não me julgar superior aos outros, mas também não me depreciar. É ter um equilíbrio. A mente humilde é saber que tudo que tenho provém de Deus e que volta para Deus. Não repouso em mim mesmo. Tudo que sou, tudo que tenho provém dele. Não sou melhor do que ninguém. Nem me deprecio, nem me exalto. Tenho uma visão correta de mim mesmo. Leia, por favor. Humildade é não me julgar superior a ninguém. É reconhecer que nada tenho que não tenho recebido do Senhor, mas encarnar dentro de mim aquilo que sou em Cristo Jesus. Isso não é orgulho, é apenas ver-me como Deus me vê. E benignidade refere-se ao meu trato com os outros. Estou falando do fundamento de humildade. Os fundamentos corretos da nossa mente, como pessoas ensináveis. Pessoa ensinável é humilde. É verdadeiramente humilde. Ela é mansa, mas também ela é benigna. Como é que eu olho para o outro? Leia, ser benigno é ser tolerante, misericordioso, longânimo com os meus irmãos. Oh, queridos, quantas vezes nós somos tão pródigos conosco, não? Defendemos as nossas posturas e somos tão críticos em relação aos outros. Jesus até se refere a algo parecido, né? Porque olhas no argueiro, há um ciscozinho que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu. Tira a trave do teu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Temos que ser tolerantes, longânimos com os nossos irmãos. Quando você vê seu irmão caído, por exemplo, como é que você age? Seu coração se move, enche-se de amor e compaixão, estende a mão para levantá-lo e ajudá-lo, a fim de que ele seja restaurado. Isso é ser benigno. Jesus, tomando a mão, o levantou. Pedro e João estendendo a mão. É um sinal de que nenhum de nós tem tudo de Deus. Nenhum de nós tem a última palavra. Precisamos ter uma disposição de aprender do Senhor, de aprender dos outros, de estender a mão aos outros, de compreender os outros. Leia, por favor. A nossa mente aberta ao ensino nos permitirá que a mente seja renovada e que Deus traga para nós aquilo que Ele quer. A mente fechada ao ensino bloqueia as revelações de Deus. E leia ainda mais o comentário final. A nossa programação mental tem muita coisa errada. Devemos caminhar de acordo com a luz que temos, mas abrir-nos para o novo de Deus. O terceiro fundamento é uma mente transformada. A mente transformada. Aqui colocamos um diamante, e se pensarmos de onde ele veio, primeiro uma pedra bruta. Depois essa pedra bruta começou a ser trabalhada.
E depois de trabalhada a gente olha, uau, uma pedra lapidada, um belo diamante. Quem diria que daquela pedra bruta brotaria um diamante? Pois é, queridos, é o que o Espírito Santo está fazendo conosco, é o que Ele quer fazer conosco, transformar-nos. O fundamento próprio da mente, em terceiro lugar, é isto: uma mente transformada. Uma mente transformada não pensa conforme os padrões deste mundo, simplesmente. Não vive de acordo com os padrões deste mundo, mas deixa-se transformar. A palavra de Deus vai efetuar uma verdadeira transformação. Por quê? Porque vai arrancar aquilo que ficou do passado, os velhos conceitos, os velhos princípios, os velhos valores, os velhos hábitos, para introduzir-nos no reino de Deus, esse reino de alegria. E aí está Romanos, citado tantas vezes ao longo do nosso curso, mas que vamos ler juntos. Não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Em segundo lugar, a mente transformada busca continuamente, diga continuamente, novos níveis de transformação. Eu não digo já alcancei. O próprio Paulo diz: não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Em outras palavras, deixando para trás as conquistas de ontem, eu prossigo para as conquistas de hoje e de amanhã. Sim, a mente transformada busca constantemente novos níveis de transformação. E aqui queremos deixar claro qual é a receita. Leia: a exposição à palavra de Deus, o Espírito Santo, nunca pode cessar. O alvo é ser como Cristo. Então, é um degrau ao outro. E aqui trazemos o texto de 2 Coríntios 3,18, na versão amplificada, tão clara acerca deste processo de transformação. Como já dissemos, quando eu me converto, não tenho automaticamente a mente de Cristo, mas também quando eu começo a me expor a palavra, o Espírito Santo, para a renovação da minha mente, não é automático, queridos. Tem camadas demais aqui dentro de nós, de conceitos, de valores deste mundo, né? Para ir tirando um a um, meu filho, para levar a vida inteira. Não há lugar para descanso. Quando nós pensamos, será que já está pronto? Está nada, estamos todos em processo, somos uma obra inacabada. Quando é que vai acabar, Valnice? Na glória. Na glória. Aqui, meu filho, não há que depor armas. Então vamos ler. Todos nós, com o rosto descoberto, porque continuamos. Eu vou chamar a atenção disso. Continuamos a contemplar na palavra de Deus, como um espelho. O que vamos contemplar? A glória do Senhor. O que é a glória? A manifestação do que Ele é. Então o que Ele está dizendo? Enquanto eu estou olhando para Jesus, continuo constantemente, todo dia, olhando para Jesus. Mas Valnice, como é que eu vou olhar para Jesus? Está aqui, meu filho, a Bíblia. Eu vou ler os evangelhos todos os dias. Eu vou me expor à palavra. Assim eu estarei contemplando. Essa minha parte, eu vou contemplar, eu vou ler, eu vou estudar, eu vou memorizar todos os dias, toda a minha vida. Enquanto eu estou fazendo isso como em um espelho, leia o que está em amarelo, estamos constantemente sendo transfigurados em sua própria imagem. Note o seguinte, eu continuo, é um processo, mas ao mesmo tempo, o Espírito Santo constantemente vai me transfigurando, mudando de figura. Eu cheguei a Cristo com a figura do mundo, na forma do mundo. Mas agora o Espírito vai me transfigurando, mudando o meu jeito de ser, meu jeito de falar, meu jeito de se vestir, meu jeito de comer, meu jeito de fazer negócio, meu jeito de pensar, meu jeito de falar. Meu filho, tudo que trouxemos do mundo é lixo. Eu sei que você tem muitos hábitos ainda
que fica defendendo e acha que está tudo bem. A igreja está cheia de mundanismo. Os povos estão cheios de mundanismo. Nós temos uma visão muito distorcida do que é o reino de Deus e a mente de Cristo. Por quê? Por causa do mindset, por causa da mentalidade, da cultura do mundo no qual vivemos. Mas se nós ficarmos olhando para Jesus todos os dias, através da palavra, o Espírito Santo mesmo, aí é obra dele, vai me transfigurar. Leia o resto do versículo. Em esplendor, sempre crescente, de um degrau de glória para outro, porque isso vem do Senhor, que é o Espírito. Que Deus nos ajude, a cada dia, chegar mais perto da imagem de Jesus. Portanto, leia, veja tudo do ponto de vista de Deus. Desprograme esse computadorzinho aí e vamos pôr a Bíblia lá dentro. Vamos tirar o programa do mundo. Vamos deletar esse hard drive aqui. Arranque esse hard drive daí, vamos deletar. Apaga, zera. Temos que zerar e pôr um novo. E o novo é a palavra de Deus. Aí sim, vamos ao quarto. Mente poderosa. Opa, mente poderosa. Já apareceu ali a figura de um guerreiro. A mente poderosa destrói todo raciocínio contrário a Deus. Sim, queridos, aqui está o fundamento correto. Uma mente poderosa, uma mente determinada, uma mente energizada pelo Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus. Para quê? Destruir fortalezas. Fortalezas de quem? Do diabo. Destruímos vãs filosofias. Ui. Quanta filosofia mundana está na mente da igreja, na mente dos ensinos no seminário, dos púlpitos. Quanta filosofia humana. E a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus. E dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Eu fiz questão de pegar esse versículo e buscar aqui as versões para destacar palavras que foram usadas para traduzir este texto. Porque o que é o raciocínio? Toda imaginação da nossa mente que é contrária a Deus. Toda imaginação da nossa mente que é contrária a Deus. Nosso raciocínio, nossa razão, alimentado pelo mundo, é contrário à palavra de Deus. Mas Deus nos deu armas, para quê? Destronar, desalojar, demolir, destruir todos esses raciocínios, todas essas imaginações que dentro de nós, da nossa mente, confrontam o poder de Deus. Vamos ver o mesmo texto agora na amplificada. Leia comigo. Apenas um versículo, que é o 5. Na medida em que refutamos argumentos e teorias, e raciocínios e toda coisa orgulhosa e elevada que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus, e conduzimos todo o pensamento e propósito cativo à obediência de Cristo, o Messias ungido. A versão de J.B. Phillips: nossa batalha, leia, é derrubar toda fantasia enganosa e toda defesa imponente que os homens erigem contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Nós até lutamos para capturar cada pensamento até que ele reconheça a autoridade de Cristo. Gosto muito desta versão. Então, vamos tornar cativos estes pensamentos. Temos autoridade sobre a nossa mente, queridos. Uma mente poderosa é aquela que lança mão das armas do Espírito para prender cada pensamento, para torná-lo cativo, até que ele reconheça a autoridade de Cristo. E vamos ainda mais uma versão, desta vez a paixão. Leiamos
Nossas armas espirituais são energizadas com o poder divino para desmantelar efetivamente as defesas atrás das quais as pessoas se escondem. Podemos demolir toda fantasia enganosa que se opõe a Deus e quebrar toda atitude arrogante levantada em desafio ao verdadeiro conhecimento de Deus. Leia com intensidade. Capturamos como prisioneiros de guerra cada pensamento e insistimos para que se curvem em obediência ao ungido. É aí onde este fundamento da mente é muito importante para nós, mente poderosa. Os pensamentos são produto de uma mente inteligente. Concorda? Leia a segunda declaração. Dentro de nós há uma mente super inteligente, a mente de Cristo, manifesta na pessoa do Espírito Santo. Leia, o que procede da mente de Cristo, seja exatamente o que ocupa o nosso pensamento. Mente disciplinada. Aqui está mais um fundamento da mente, a mente disciplinada, que se submete à disciplina, a transformação da mente, queridos, e nós iremos terminar com esse fundamento. A transformação da mente exige determinação e disciplina. Uma experiência no livro de Neemias, interessante, Neemias 4:6, enquanto tudo isso acontecia, fomos reconstruindo as muralhas, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois toda a população estava, leia, com o coração plenamente dedicado à obra, disciplinadamente. Em 52 dias, com todos os inimigos à volta, conseguiram reconstruir as muralhas pela disciplina do trabalho. Isso aqui é disciplina. Um trabalho disciplinado. Em segundo lugar, a transformação da mente exige a exposição disciplinada à palavra de Deus, meus queridos. Exposição disciplinada, ter um programa de leitura, de estudo, de memorização das Escrituras. Você obterá da palavra, leia, você obterá da palavra o que estiver pronto a investir nela. Diz o salmista no Salmo 119:97, quanto amo a tua lei, sobre ela reflito o dia inteiro. Poderíamos trazer muitos textos falando desta disciplina da palavra, mas em terceiro lugar, apresente-se a Deus aprovado. Como apresentar-me aprovado? Obedecendo o que Paulo diz a Timóteo, procura isto sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Leia, a disciplina gerada na mente, vale a pena expô-la à palavra de Deus, exercendo uma disciplina de estudo. Meus queridos, a palavra de Deus é a chave no meio de tudo quanto temos falado. A palavra de Deus é a chave para prosperidade, saúde, alegria, poder, vitória, uma vida plena em Deus. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Portanto, que neste momento, invoquemos ao Espírito Santo para que nos ajude a construir em nós os verdadeiros fundamentos de uma mente aberta à mente de Cristo. Porque estamos respondendo à pergunta, o que impede que a mente de Cristo se manifeste em nós? No estudo anterior, falamos de fundamentos errados. Agora, o que permite fundamentos corretos? Então, curva a sua cabeça e vamos orar. Colocamos diante de Ti, Santo Deus, crendo na obra do Teu Espírito, estes fundamentos. Ajuda-nos a ter uma mente honesta, íntegra, inteira. Que possamos buscar conhecer-te com toda a integridade de coração, com a inteireza de coração, com uma mente solícita. Que não nos conformemos com este mundo,
Ensina-nos a ter uma mente aberta ao ensino. Perdoa a nossa petulância de achar que já sabemos tudo, que já alcançamos tudo de Ti, mas que possamos ter a humildade de reconhecer que não tenho tudo, ter a mansidão adequada para aprender de Ti, aprender do Espírito, aprender das Escrituras, olhar para Jesus, ter a benignidade suficiente para aprender do meu irmão, que sejamos ensináveis, sempre prontos a reconhecer o erro, sempre prontos à mudança. Mas ajuda-nos também a ter uma mente transformada, pela renovação, através da Tua palavra, que a cada dia nos exponhamos às Escrituras sagradas, que a cada dia olhemos para Jesus de uma forma intensa, detida, concentrada, para absorver seu modo de ser, seu modo de pensar, seu modo de sentir, seu modo de agir. Rogamos-te a graça de nos apropriar de todo o poder. Cremos que podemos ter uma mente poderosa sim, porque o Teu Espírito, residente em nós, é a fonte de todo o poder do universo. Mas que usemos este poder para demolir as fortalezas de raciocínios vãos, de filosofias e ideologias extraídas do mundo e não da Tua palavra. E Pai, ensina-nos o caminho da disciplina, da perseverança no estudo da Tua palavra. Queremos ser pessoas disciplinadas e que a cada dia, como Paulo fala em 2 Coríntios 3,18, nós possamos, na prática, ser transformados de um degrau de glória ao outro, conformando-nos com a imagem do Senhor Jesus. Doce Espírito, forma Cristo em nós. Não daremos descanso aos nossos olhos, até que reflitamos a glória de Jesus, e Ele possa olhar para nós e contemplar com alegria uma obra de transformação completa da noiva, que Ele pode levantar da terra, santa, imaculada, sem mancha, sem ruga, sem defeito algum, que manifesta no modo de viver o fruto do Espírito, porque todo o seu pensamento reflete o pensamento de Jesus. E viveremos, ó Yahvé Deus triuno, para Teu louvor e glória. Amém. Amém, queridos. Amém.